Olá, seja muito bem-vindo a Valer. E hoje nós vamos falar sobre o funcionamento e a manutenção de uma bomba pneumática. A bomba pneumática é, na verdade, uma bomba de deslocamento positivo alternativa de diafragmas, e o termo que a caracteriza é bomba de duplo diafragma operada a ar. E o que isso significa? Significa que eu tenho dois diafragmas, daí duplo, e que o ar é a energia que vai fazer essa bomba funcionar. Daí o termo bomba pneumática, porque tudo que é operada com ar, ele recebe o termo pneumático. Motor pneumático, né? Aqui é a bomba pneumática, né? Válvula pneumática, enfim, né? Vários itens aí que recebe esse termo pneumática. Essa bomba, a gente pode dividir ela em três conjuntos principais, né? O primeiro conjunto é a parte de ar, o segundo conjunto é a parte de líquidos, que eu tenho dos dois lados, né, nas extremidades, e a parte de controle do fluxo de líquidos, que é composto pelas quatro válvulas de retenção unidirecional. Bom, vamos detalhar melhor aqui a parte de ar. A parte de ar ela é composta pela carcaça, que também faz parte da estrutura mecânica da bomba, e nela nós temos montada a válvula de ar propriamente dito, mas normalmente quando a gente fala válvula de ar, a gente quer se referir ao todo o conjunto, né, e não especificadamente a essa válvulazinha aqui. Também eu tenho o silenciador, que o pessoal acha que é um filtro, mas na verdade não. É aqui onde é a saída do ar comprimido e ele serve para abafar o ar, né? Se eu liberar o ar sem o silenciador, ela vai fazer um barulho bastante alto. Pode ser prejudicial aí ao pessoal que trabalha perto dessa bomba. Além disso, né, eu tenho os diafragmas, que formam uma câmara de ar do lado da esquerda e uma câmara de ar do lado da direita. Ora, né, eu vou estar injetando o ar comprimido de um lado, ora do outro lado. O segundo conjunto importante é o conjunto formado pelas câmaras de líquido, né, do lado direito e do lado esquerdo. Essa câmara aqui, ela é produzida, digamos assim, pelos diafragmas e pela ação aqui das válvulas de retenção. Quando eu movimento o diafragma para um lado, eu vou diminuir o volume aqui internamente da câmara de um lado e, ao mesmo tempo, eu aumento do outro lado, né? Então, aqui que vai estar o princípio de funcionamento da bomba, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. E o terceiro conjunto, que são as válvulas de retenção, como eu comentei, cada válvula de retenção ela é composta pela esfera e pelo assento. O assento pode, dependendo da bomba, ser uma peça só, ou pode ser mais de uma peça, dependendo do projeto da bomba que a gente está trabalhando. Bom, e como é que essa bomba aqui ela funciona? Eu vou explicar primeiro, depois eu coloco a animação para ficar mais fácil de entender. Quando eu tenho a ação do ar comprimido, digamos que para o lado direito aqui, então a válvula está numa posição tal que o ar ele é injetado do lado interno para o diafragma direito. O que vai acontecer? Esse diafragma vai se deslocar para a direita, fazendo com que essa câmara aqui diminua de tamanho. Ao mesmo tempo, falando ainda do ar aqui, a outra câmara que estava totalmente cheia, totalmente aberta, ela, com o movimento do diafragma para a direita, ela expulsa todo o ar que estava aqui nessa região e joga para fora. Então, ela vai expulsar o ar. Pensando na parte molhada, quando eu diminuo o volume, o que acontece? A diminuição de volume, do ponto de vista termodinâmico, né, esse é um princípio termodinâmico, quando eu diminuo o volume, a pressão diminui. É o princípio lá do compressor, né? O compressor diminui o volume e aumenta a pressão do ar, né? Isso acontece lá no compressor de ar. Só que o líquido, ele é incompressível. Então, quando ele começa a se movimentar para cá, para a direita, por exemplo, né, diminuindo essa câmara aqui, ele já vai aumentar um pouquinho a pressão, mas ele não aumenta tanto a pressão assim, ele aumenta um pouquinho, o suficiente para fazer essa válvula de retenção aqui subir e abrir. A esfera, né, subir e essa válvula de descarga abrir. Ao mesmo tempo, o aumento de pressão na câmara faz com que a válvula aqui de sucção fique mais apertada ainda contra o assento e aí e vai permanecer fechada, né? Com isso, o produto que estiver aqui só vai fazer esse caminho para cima. Ao mesmo tempo, né, do outro lado, eu estou aumentando o volume. Ao aumentar o volume, acontece o efeito oposto.
O aumento de volume faz com que a pressão caia. Ao cair a pressão deste lado, o que acontece? Eu tenho o produto sendo descarregado do lado direito, pensando, né, que o diafragma está vindo para a direita. Então, aqui vai ter uma certa pressão positiva que vai empurrar essa esfera para baixo, fazendo com que ela vede mais facilmente aqui neste lado. Ao mesmo tempo, a pressão aqui cai, que ajuda também, né, o diferencial de pressão aqui aumenta ainda mais, essa esfera vai vir mais contra o assento. Como a pressão aqui cai e ela vai ficar menor do que a pressão aqui na linha de sucção, eu tenho então o produto sendo succionado. Mas na verdade não é que o produto é succionado, é a pressão aqui que está, né, que a gente chama a montante da bomba, que vai empurrar o produto para cá. Essa bomba, ela é autoescorvante. O que significa isso? Mesmo que eu parta essa bomba toda totalmente seca, ela não tem problema nenhum com isso, ela vai operar dessa forma, mas ela vai conseguir succionar o ar aqui e jogar o ar para fora do sistema, né? Esse efeito é chamado de escorvamento, até que o líquido chega na bomba e aí sim ele começa a bombear de fato. Então é normal, durante a partida do equipamento, você ter, né, um certo tempo entre ligar a bomba e começar a sair produto aqui. E um outro detalhe, por que eu disse que a pressão não sobe muito aqui, sobe só um pouquinho? Porque a pressão numa bomba de deslocamento positivo, ela só sobe quando eu tenho resistência. Então, uma bomba dessa aqui, se eu instalar ela numa linha muito pequena, eu vou ter uma pressão mais baixa. Ao passo que se eu instalar numa instalação mais comprida, com mais cotovelos, eu vou ter uma pressão mais alta de descarga dessa bomba. E por que isso acontece? Bom, o ar comprimido ele vai empurrar, se ele tem resistência, ele faz a pressão subir. Então aqui eu tenho como se fosse uma pressão do produto impedindo esse escoamento. Aí com isso, a pressão de descarga da bomba tem que ser maior, né? E isso também é normal. Então se você pegar duas bombas, ou a mesma bomba, colocar ela numa instalação curta, a pressão de descarga vai ser menor do que quando você colocar numa instalação longa, por exemplo. Então, essa é uma característica das máquinas ou das bombas de deslocamento positivo. Bom, agora eu vou rodar então o vídeo para você visualizar o que eu acabei de explicar. À medida, né, que você tem a entrada de ar de um lado ou de outro, a câmera ora aumenta, ora diminui, e quando ela diminui, ela empurra o produto para fora, né? Então, aqui no caso está mostrando a seta só de um lado. Então, quando você tem a diminuição, você empurra essa seta e o produto então vai ser jogado para fora. É assim que essa bomba ela funciona. E por que que eu estou comentando, né? Por que que eu comentei isso? Porque se você tiver qualquer problema no sistema aqui, a bomba para de funcionar. Por exemplo, com o tempo é comum você ter o desgaste das esferas ou do assento de tal maneira que a válvula de retenção passa a não vedar corretamente, 100%, e dá passagem. Então, quando você começa a pressurizar essa de um lado, e aqui tem passagem, aqui eu estou com pressão menor do que para frente da bomba. Então, é mais fácil o produto vir para, para a sucção do que ele seguir o seu caminho, porque aqui a pressão já está uma pressão negativa. Então, à medida que eu começo a ter desgaste, eu vou ter uma diminuição gradativa da vazão da bomba, isso é normal. Ao mesmo tempo, quando você começa a ter uma diminuição da câmera, se a válvula de retenção de sucção está dando passagem, ao invés do produto vir para cá e seguir seu caminho, ele vai para a sucção, que é mais fácil. E isso vai aumentando à medida que você vai aumentando o desgaste. O que é comum o pessoal fazer a manutenção frequentemente do diafragma e algumas outras vedações aqui, e às vezes não troca o conjunto de esfera, e aí a bomba continua não funcionando direito. Aí o pessoal troca, né, então as esferas, aí a bomba volta a funcionar. Mas vai chegar um determinado momento que, mesmo trocando o conjunto de esfera e assento, a bomba vai parar de funcionar. Por quê? Porque eu também tenho desgaste na vedação aqui do sistema da válvula de ar. Se isso acontece, quando o ar, ao invés de vir para uma câmara, ele vai para o outro, né? Ele vai para a câmara que está vazia. Então, dá loucura aqui, né? Ele vai deixar de funcionar direito se der passagem. Se você trocou tudo e a bomba, né, menos a válvula de ar, e a bomba continua sem funcionar, é muito provavelmente o sistema de ar que está com algum problema.
Normalmente é essa vedação aqui que eu tenho aqui da válvula de ar propriamente dita. Um outro problema, que aí costuma dar um problema mais sério, é quando eu tenho rompimento do diafragma. O rompimento do diafragma vai fazer com que o produto bombeado venha para a região do ar, que não está preparada para o produto bombeado, e aí eu costumo ter bastante problema. Em alguns casos eu tenho que trocar a bomba inteira, porque o custo de trocar, né, às vezes a válvula inteira não vale a pena, né? Então tem que fazer uma avaliação nesse sentido também. Falando um pouquinho de manutenção propriamente dito, a manutenção dessa bomba é relativamente simples e aqui com a vista explodida ajuda a gente a visualizar direito isso aqui. Para fazer a manutenção aqui da troca dos diafragmas e das esferas é muito simples. São alguns parafusos aqui. Eu tenho também a versão da bomba com abraçadeira, que também é mais fácil ainda. Mais parafuso também não é nada do outro mundo. Solta os parafusos, dois lados. Eu já vou ter acesso aqui aos diafragmas. Então eu já consigo, né, soltando mais o parafuso do pistão aqui, esse parafuso mais interno aqui, mais externo, mais internamente aqui, que ele vai prender aqui no eixo, né, que faz a interligação dos dois diafragmas, e eu já consigo fazer a troca, a substituição dos dois diafragmas. Você pode se perguntar assim, por que que tem dois diafragmas de cada lado? Porque esse aqui é uma bomba que o diafragma é de PTFE, ou é de PTFE é o Teflon, né? E o Teflon ele é mais rígido. Então, para dar mais flexibilidade, eu coloco um outro diafragma aqui para ajudar no trabalho desse diafragma aqui. Mas por que que eu faço isso? Para que ter duas peças? Porque o diafragma de PTFE ele é mais resistente quimicamente à temperatura. Então eu uso o Teflon para dar mais resistência nesses quesitos que eu falei e o outro aqui, que é um elastômero, para dar flexibilidade. Preciso fazer a troca, a substituição das esferas. Basta eu soltar mais 4 parafusos em cima, 4 parafusos embaixo e eu já vou ter acesso ao conjunto das esferas mais o assento. Como eu disse, existem bombas principalmente menores, que são duas peças só, né? O assento e a esfera são duas peças, mas nesse exemplo aqui nós temos quatro conjuntos, né? Quatro peças para cada válvula. Tirei, né, a parte de cima, tirei a parte de baixo e eu consigo já fazer a substituição aqui das peças das válvulas de retenção. Fiz essa manutenção, não resolveu. Preciso fazer a manutenção aqui da válvula. Aí eu vou soltar mais alguns parafusos e vou ter acesso à parte, né, da válvula. Quais que são as principais vantagens das nossas bombas, né? Das bombas que nós trabalhamos? Elas têm poucas peças, né? A parte de ar aqui tem poucas peças, né? Se você comparar com outras bombas do mercado, você vai ver que tem bombas com muito mais peças, né? Muito mais peças significa maior custo de aquisição, significa maior custo de armazenamento, né? Que você tem que ter mais espaço de almoxarifado, e maior custo de manutenção no sentido de mais horas de pessoas trabalhando para fazer a manutenção desse conjunto aqui. Então é uma bomba, né, concluindo o vídeo, é uma bomba que é relativamente simples. O procedimento de montagem e desmontagem é também muito simples. Ela, né, em menos de 15 minutos, uma pessoa já com um pouco de experiência já consegue desmontar ela totalmente. Se formos comparar a manutenção de uma bomba pneumática com outras bombas, como por exemplo a bomba centrífuga, não tem nem comparação, né? Uma bomba centrífuga, por mais simples que ela seja, você vai demandar várias etapas para conseguir fazer a desmontagem dela, né? E dependendo da complexidade e do tamanho de uma bomba centrífuga, você vai ficar muitas das vezes horas fazendo toda a atividade que é necessária para a sua montagem. Para mais informações sobre as nossas bombas pneumáticas e outras soluções, acesse o nosso site www.valé.com.br ou entre em contato para aquisição ou suporte técnico pelo e-mail contato@valé.com.br, pelo telefone ou pelo WhatsApp. Nós teremos o maior prazer em lhe atender. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima oportunidade.